nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Maravilha, vamos lá, queridos. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, do nosso profeta Daniel. Daniel, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos, aí a gente senta e a gente continua lendo. Eu falo porque, né, a gente respeita os irmãos aqui. Para não constranger o irmão que está. Daniel 7, amém, aleluia? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Esse animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Amém? Podeis assentar? Continuando, verso 15 aí, assentadinhos, verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Olha só que coisa linda, irmão. Esse verso 17 e o verso 18. Esse verso 17 e o verso 18. Não, para só no 17 e 18 aí. Ele resume todo o capítulo.
Tá, ó, o verso 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. Isso aqui está resumido. Tudo que está aí no capítulo 7. Bom, verso 19, ó, ele vai querer, ó. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. O tribunal, porém, se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Irmãos, uma passagem como essa, a gente não tira interpretação só baseado nesse capítulo. Por quê? Porque é a primeira vez, né, que aparece uma coisa muito profunda, principalmente acerca daquilo que a gente acredita ser o anticristo. Se você olhar no capítulo 2 de Daniel, conforme nós já estudamos lá, Nabucodonosor teve o sonho daquela estátua, e aquela estátua mostra lá os reinos da terra. Engraçado que Deus não revelou tudo para Nabucodonosor, revelou o suficiente para Nabucodonosor se converter, se arrepender. Mas mostrou, lembra que nós estudamos Daniel 2? Mostrou para Nabucodonosor o que ia acontecer no final dos tempos. Mostrou para ele, né, a cabeça de ouro, o peito de bronze, aliás, o peito de prata e os braços de prata, que seria um outro reino que viria depois dele. Mostrou também o quadril e o ventre de bronze, que seria um outro reino que viria. Depois mostrou as pernas de ferro, também um quarto reino. O quarto reino lá em Daniel 2, as pernas de ferro. Pisava, devorava, era terrível o quarto reino. E depois os dedos da estátua em Daniel 2, em parte de ferro e em parte de barro. E os dedos eram 10 reis que surgiriam a partir daquele quarto reino. E depois aparece a pedra que bate no pé da estátua, esmigalha a estátua, e aquela pedra cresce, 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 enche toda a terra. Então nós vimos isso aí, né? Na verdade, nós estamos estudando nos livros da Bíblia a grandeza de Cristo. E você vê o Isaías com tantos capítulos, nós tivemos acho que 5 ou 6 quarta-feira. O Daniel aqui com 12 capítulos, está na quinta quarta-feira com o Danielzinho. Abençoado rapazinho. 12 capítulos do Daniel, cheio de coisa aqui. Vou ter que dar um pulo, né, depois lá, porque o Daniel, capítulo 9, que ele fala das 70 semanas de Daniel, né, o capítulo 10, lindo o capítulo 10, o capítulo 12 de Daniel, que ele fala também, né, no final dos tempos, o que vai acontecer.
E Deus ainda fala para ele em Daniel 12, Deus falou para ele: Daniel, fecha essas palavras, sela elas. Porque Daniel não entendeu. Né? Daniel, claro que ele não entendeu, ele ficou... Né? Ele apenas teve a visão. Aqui no capítulo 2 foi Nabucodonosor. No capítulo 7 é Daniel que tem a visão. E a diferença, né, se você olhar, não sei se na sua Bíblia do lado ela mostra a data na Bíblia, mas na minha mostra, né? Que a Bíblia de pastor tem que mostrar, né? Daniel capítulo 2, provavelmente no ano 603 antes de Cristo, quando Nabucodonosor teve o sonho. E Daniel capítulo 7 está a 50 anos depois do capítulo 2. O Daniel capítulo 7 está 50 anos mais ou menos depois do capítulo 2. Então, o Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua que fica lá assustado, né? Que ninguém consegue descobrir o sonho que ele teve. 50 anos depois, Daniel tem a visão desses animais aqui. Que coisa interessante. Como que Deus é tranquilo, né? Deus, para a gente, os 50 anos mas para Deus, Deus não está limitado ao tempo, né? Então nós estamos estudando a grandeza de Cristo. Em cada livro da Bíblia fala muito do Senhor Jesus. Se você olhar no livro de Daniel aqui, quanta coisa se fala de Cristo aqui. Cristo, você vê que Daniel 2, por exemplo, ó, vamos lá, Daniel 1, a gente pode, ó, o Espírito de Deus pode trabalhar. O que mostra em Daniel 1? Daniel capítulo 1. Quem é Jesus em Daniel capítulo 1? Quem é Jesus em Daniel capítulo 1? Você leu lá, eu vou falar, Daniel foi levado para a Babilônia, foi levado para o exílio, ele com seus companheiros, ainda jovem, e ele propôs no coração não se contaminar, e fez aquele teste todo, e Deus deu para ele muita sabedoria, tal. Daniel capítulo 1, assim, Jesus é o que em Daniel capítulo 1? Na sua mente, vai qualquer... Pensa numa coisa aí, Jesus no capítulo 1 de Daniel. Jesus é o que em Daniel 1? Ele é tudo, irmão. Mas o que ele é em Daniel capítulo 1? Ninguém arriscou, rapaz. Isaac, não fala. Daniel capítulo 1. Vou falar para você de uma forma bem simples, ó. Uma forma bem simples. Daniel capítulo 1. Ele é a razão do meu viver. Ele é o motivo pelo qual eu me santifico. Ele é o meu santificador. Olha que coisa linda. Olha o que Daniel fez, ó. Propôs no coração não se contaminar. Mas por que? Então ele propôs no seu coração se santificar. Então o Senhor é o santificador. Ele é o motivo pelo qual eu me abstive, eu me abstenho do mundo. Se você olhar no capítulo 2, Daniel e o sonho de Nabucodonosor, que nós já falamos um dia desse aí. Daniel capítulo 2, Jesus é o que ele? Isso mesmo. Daniel capítulo 2, Jesus é o quê? Lembra que Daniel, o rei falou para ele, ninguém conseguia saber o sonho que o rei teve. Aí Daniel orou e Deus revelou para ele o sonho. Ó, estou falando para você, Deus revelou para ele o sonho. E deu a interpretação. Quem é Jesus no capítulo 2? Hã? No capítulo 2? Ele é a pedra? É mesmo? Olha que beleza. Ele também é a pedra. Isso mesmo, ele é a pedra. Mas eu não cheguei na pedra ainda não. Eu quero mostrar para você quanta coisa tem que Jesus é. Eu nem cheguei na pedra, ele já falou que é a pedra. E é a pedra mesmo, só que a pedra está lá na frente. Eu estou mostrando para você antes da pedra. O que Jesus é? É o revelador de mistério, irmãos. Você vê lá que o rei pergunta para ele, você consegue saber o sonho que eu tive? Ele falou assim, nenhum homem consegue, mas há um Deus nos céus que revela mistérios.
O Senhor é aquele que para ele não tem mistério nenhum, amém, aleluia? É o revelador de mistérios, é o Espírito Santo, é o que tem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. No capítulo 3, o que tem no capítulo 3? Espera aí, que história que tem no capítulo 3 de Daniel? Capítulo 3 de Daniel, qual que é a história que tem no capítulo 3 de Daniel? A estátua de fogo e a fornalha. Esse é fácil. Ele é o quarto homem na fornalha. Olha que coisa. No capítulo 4 de Daniel, Jesus é o que no capítulo 4 de Daniel? É da árvore lá, que o rei virou bicho, ficou um tempo comendo erva. O que Jesus é no capítulo 4 de Daniel? Ele é aquele que exerce o juízo. Daniel 4, verso 13. Estava vendo nas visões da minha cabeça, da minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. E ele aplicou o juízo em cima de Nabucodonosor, por causa do orgulho dele. Aí no capítulo 5 também, no capítulo 5, Jesus é o que no capítulo 5 de Daniel? A escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Jesus é o quê? Pensa aí para você ver. Ele é aquele que tem domínio sobre os reinos. Não estou ouvindo. A justiça, justificador, né? No caso ali, o que exerce juízo, né? No capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Jesus é o que aí? Aquele que... Mas como que eu posso falar? Ele livrou Daniel no meio dos leões. Então eu posso falar que Jesus é o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Ele é o nosso escudo, nosso protetor, nosso socorro, nosso baluarte, nosso broquel, nosso refúgio, nosso esconderijo, a nossa defesa. Amém? Glória a Deus. Aí no capítulo 7, que nós lemos hoje agora aqui, nós estamos vendo ali, capítulo 7, o sonho de Daniel, dos 4 grandes impérios mundiais. O chifre pequeno, o anticristo. Alguém apaga uma luz para mim aqui, gente? Dá uma ajuda aí. E um como filho do homem, no capítulo 7. Paga tudo, gente. Depois nós vemos que a hora está acendendo. Aí. Acende a mais uma do meio aqui, que tem uns homens de 40 anos aqui na frente. Aí tá bom. Qualquer coisa. Vem, na próxima quarta-feira, deixa só os mais novos para frente. E Então, olha aí, no capítulo 7, a visão, o sonho de Daniel, dos 4 grandes impérios. O chifre pequeno. Então nós temos aí, Daniel, aqui os 4 animais, que é o leão, depois o urso com 3 ossos na boca, depois um leopardo, 4 cabeças, uma asa, e por último um animal esquisito, com 10 chifres. Vamos ver de outra forma aqui, Olha de outra forma aqui. No capítulo 2 nós temos a estátua. Capítulo 2. A cabeça é o Babilônia. O peito é o Império Medo-Persa. O quadril é o Império Grego. E as pernas de ferro, o Império Romano. E os pés da estátua são 10 reinos. E a pedra que bate depois, Agora no capítulo 7 nós temos assim, o leão com asas. O urso com 3, ele pende de um lado e tem 3 ossos na boca. Os 3 ossos é porque ele conquistou a Líbia, o Egito e a Babilônia. Tá? Aí no capítulo 7, no versículo 5,
Está assim, ó. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Por que se levantou de um lado? O segundo animal é o Império Medo-Persa. Ele se levantou de um lado porque os persas foram mais poderosos do que os medos. Os medos e os persas estavam em aliança, mas os persas eram mais poderosos do que os medos, apesar da aliança. Então ele se levantou de um lado, destruiu 3 poderosos reis aqui. O urso, né? O leão aqui é a Babilônia. E você vê aqui que Daniel, o primeiro animal era como leão, tinha asas de águia. Porque o leão também era símbolo da Babilônia. Eu olhei até que foram arrancadas as asas, porque representa também Nabucodonosor, que caiu para comer comer erva com o boi, né? Foi arrancada as asas, depois foi levantado da terra. Ele estava caído, então Nabucodonosor caiu, depois foi levantado e colocado como homem, e foi dado um coração de homem. O segundo animal, o urso. O terceiro, semelhante a um leopardo, tinha asas, porque o Império Grego rapidamente, em 12, 13 anos, conquistou o mundo da época, muito rápido. Alexandre, com 20 anos, já era um poderoso guerreiro. E viveu depois mais 12, 13 anos e morreu novo, com 32, 33 anos, Alexandre morreu. E por que o leopardo está com 4 cabeças? Porque ele não deixou herdeiro e foi dividido para os seus principais generais, o reino da Grécia, para Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, os 4 principais generais da Grécia. Depois, então, nós temos o quarto animal, né? O quarto animal. Engraçado que o quarto animal aqui, que ele devora, pisa, devora, e ele tem dentes de ferro. Ele esmigalha, despedaça, pisa, mastiga, né? Igual o outro aqui que pisa. E ele tem 10 chifres na cabeça. Aí você vê, os 10 chifres é o prolongamento do animal. E na estátua do capítulo 2 tem 10 dedos. Os 10 dedos aqui correspondem aos 10 chifres. Só que aqui agora com Daniel tem alguns detalhes a mais. O detalhe a mais é que dos 10 chifres aqui, do nada surgiu um outro chifre pequeno. Surgiu um 11º chifre pequeno. E que esse 11º derrubou 3. Então ele ficou sendo o oitavo rei. O chifre pequeno que se levantou, que era o 11º, abateu 3. Ele ficou sendo o 8º. E esse 8º rei, ele falava com vanglória, blasfemava, e ele guerreava contra os santos do Altíssimo e vencia os santos. Esse chifre pequeno, ele vai sair desses 10 reis aqui, ó, vai levantar desse grupo de reis aqui, ele vai levantar esse chifre pequeno. Então é no final dos tempos, que é o que nós estamos vivendo agora, que é o pé da estátua. Nós estamos vivendo o pé da estátua, então nós estamos vivendo também a cabeça do animal. Esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia. O que significa? Aqui Daniel não tem toda a revelação, mas esse chifre pequeno é o mesmo ser que está lá em Apocalipse 13, que faz guerra contra os santos e vence os santos, mas durante o período da tribulação, durante os 7 anos de tribulação. Durante os 7 anos de tribulação, o anticristo vai prevalecer mesmo. E no meio dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança que ele fez, principalmente com Israel, e vai perseguir Israel. Lá no Apocalipse capítulo 12, por exemplo, Apocalipse 12 fala que o dragão perseguiu a mulher. Apocalipse 12, o dragão perseguiu a mulher. A mulher não é a igreja, porque essa mulher deu à luz a um filho. Como que a mulher, sendo a igreja, deu à luz a um filho, e esse filho foi arrebatado até Deus?
É Israel que, por meio de Jesus, deu a luz ao filho. Aliás, é Israel que deu a luz ao filho Jesus, né? Então, quem vai ser perseguido é Israel. E aí Daniel, no capítulo 9, que nós não estudamos ainda, na última semana, o anticristo faz uma aliança com Israel e com muitos. Só que no meio da semana ele quebra a aliança. Por que ele quebra? Porque ele quer ser adorado como Deus. Isso no Apocalipse 13 mostra que ele quer ser adorado como Deus. E no Apocalipse 12 mostra que foi dado para a mulher um lugar para ser sustentada no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio. Tá? Em Apocalipse 12, ao mesmo tempo ele fala que, é engraçado, no mesmo texto ele fala que foi dado para a mulher para ser sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois no mesmo texto ele fala, foi dado para a mulher para ser sustentada durante 1260 dias. Então 1260 dias corresponde a 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que na verdade é 3 anos e meio. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos ver assim, irmãos, ó, o paralelo. Então nós já fizemos o paralelo aqui, de uma forma assim, bem, né, não tem como eu ficar muito tempo com os irmãos aqui. Não ficou bom? Deixa eu ver. Primeiro animal, leão com asas, Babilônia. Ó, primeiro animal, leão com asas, Babilônia. Segundo animal, o urso, os medos e os persas. O terceiro animal, leopardo com 4 asas, império grego. O quarto animal, terrível e espantoso, o império romano. Os 10 chifres, 10 pontas, que veio depois que o império romano caiu. Lembra aqueles nomes que eu falei para vocês lá? Visigodos, godos, suevos, né, que deram origem depois à Europa, né? 10 reis ou países se levantarem. Não se levantaram, já se levantaram, né? Ali está escrito errado. O chifre pequeno que surge. Olha, o chifre pequeno é o último de tudo dentro do contexto de reino humano. Ó, presta atenção no que eu falei. Ó. Você vê os reis ali, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, o Império Ciro e Dario. Primeiro, Nabucodonosor, Ciro, Dario, depois Alexandre, depois o Império Romano, né? O César, aquelas coisas todas. Depois os 10 reis aqui, ou os países, mas depois o chifre pequeno é o último que se levanta. Por quê? Porque pouco tempo lhe resta. É como diz lá em Mateus, quando Jesus foi expulsar um demônio, uma legião de demônios. O que os demônios falaram para Jesus? Quem lembra? Que esses demônios foram lançados depois lá dos porcos. O que esses demônios falaram para Jesus? Quando Jesus expulsou eles? Hã? Tira, não estou escutando, eu tenho uma deficiência aqui de idade. Vieste nos atormentar antes do tempo? Engraçado, o capeta falou isso, acredita? Então ele sabe que tem um tempo também. Ele falou, vieste nos atormentar antes do tempo. Aí lá no Apocalipse 12, quando o dragão persegue a mulher, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aí vai aparecer esse chifre pequeno no Apocalipse 13, que é o que fala arrogância, blasfêmia. Olha lá para você ver, ó, é Apocalipse 13. Que é o final dos tempos, irmão, é o final. Apocalipse 13. Ó, Apocalipse 13, verso 1, olha aí, ó. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 13:1. E 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. É engraçado, né? Olha, você vê que interessante aqui. Os reinos que tem ali, ele fala aqui, ó. Leopardo, urso e leão. Você vê os reinos que tem antes leopardo, leão, urso e leopardo. É como se o último reino aqui,
ele tem um pouco de tudo, né? Ele é uma mistura de tudo. Quer dizer, ele vem com muita força. Vamos dizer assim, entre aspas, ele vem com o melhor e com a maior força de cada reino para poder combater no último momento da história. É isso que ele vem fazer. No verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Isso aqui, alguns dizem, né? Eu estou só falando, estou copiando o que falaram. Alguns dizem que o anticristo, ele vai sofrer tipo uma morte. E ele vai ressuscitar. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porque viu uma coisa inédita acontecer com essa besta aqui, né? E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses. 42 meses corresponde a quanto tempo? 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então você vê, irmão, a igreja não está na terra, no meu entendimento, nosso entendimento, mas está fazendo guerra contra os santos e vencer durante a tribulação. Então, aqueles que se converterem durante a tribulação, que serão chamados de santos, vão passar um aperto durante os 7 anos mesmo. Porque a prevalência é do anticristo. É ele que vai prevalecer durante os 7 anos. Mas a igreja, vamos dizer assim, a nata da igreja, ela não é vencida pelo anticristo. Por que ela não é vencida pelo anticristo? Porque o próprio Senhor falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela é vitoriosa, ela é triunfante. E outra coisa também, que eu coloquei aqui, ó, a gente está falando, né, do anticristo, mas peraí, vamos supor, a gente poderia pensar, não, mas é a igreja que ficou na terra e o anticristo venceu a igreja. Vamos supor que a gente traga esse pensamento, que a igreja está passando pela tribulação e o anticristo está vencendo a igreja. Porque tem muita gente que fala isso também. A gente respeita a opinião, né, das pessoas aí, tem uma linha de pensamento que acredita assim. Eu não acredito assim, mas a gente respeita, não tem problema nenhum. Mas não é isso que vai atrapalhar a nossa salvação. Mas vamos supor então que a igreja ficou na tribulação. Vamos supor que a igreja ficou na tribulação. Aí nós temos um problema muito sério. Um problema muito sério. Por quê? Porque o anticristo ainda não se manifestou. Aí temos um problema em Tessalonicenses capítulo 2. Que eu já assisti até conferência, seminário, de grupo de teólogos, agora 3 meses atrás, que fala que a igreja vai passar pela tribulação. Quando chegou nesse texto, na mesa lá, ninguém teve resposta. E eu fiquei assistindo, falando assim, vamos lá agora eu quero ver, o que eles vão falar. E eu fiquei assistindo, sério, porque esse grupo estava apresentando um programa, divulgou na internet, e falando que a igreja ia passar pela tribulação. Eu fiquei assistindo para me ver, falei, de certo eu estou errado, quero ver onde que eu errei, então, para eu poder aprender com eles, a gente está aqui para aprender também. Mas quando chegou nesse texto, em que está escrito que ele não apareceu porque há um que agora o detém, até que do meio seja afastado. Aí eles ficaram na mesa lá, mas o que detém o anticristo que precisa ser afastado? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, e eu fiquei falando assim, e um falou, mas não pode ser, o outro falou, mas não pode ser isso. E ninguém falou a igreja, eu fiquei pensando assim, a igreja, fião, fala a igreja, cai por terra tudo esse seminário seu aí. Mas ele não falou a igreja, e não teve resposta, e mudou de assunto, e eu, como estava assistindo com muita atenção, falei assim, mudou de assunto. Não teve resposta. Não teve resposta. Não, porque se ele desse uma resposta condizente, opa, vamos consertar, então eu estou errado,
quero arrumar, quero consertar, falar para os irmãos, vocês me perdoam aí, a igreja vai passar pela tribulação. Eu não vou porque eu vou morrer antes, vocês ficam aí, vocês vê o que vocês falam aí. Eu não quero passar por tribulação nenhuma, eu quero ir para a glória e acabar com isso. Quero estar com o Senhor na hora que Jesus arrebatar a igreja, já quero, né, se ele não arrebatar também, já que vai passar para a tribulação, eu quero estar lá no paraíso, descansando lá, conversando com um com o outro. Isso aí se vira aí. Meu irmão, mas olha aqui, Tessalonicenses, capítulo 2, Tessalonicenses, olha aí, 2 Tessalonicenses. Eu sei que tem irmãos que a gente já viu isso aqui 500 vezes, mas irmãos, é isso que sustenta a nossa vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Acende a luz lá da galeria, lá tem veinho lá em cima, tadinho. Tem um homem de mais de 50 lá. A mulher dele é nova, mas ele tem mais de 50. Está até com lanterna lá. Olha aí, ó. 2 Tessalonicenses 2, olha lá. Ó. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, como se o dia de Cristo, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta, olha aí, ó, se não é o mesmo do chifre pequeno lá, ó, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o anticristo, irmão, é o chifre pequeno. Olha o verso 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Quer dizer, as coisas do mal já estão operando. Somente há um que agora o detém. Existe algo que detém o anticristo até que seja afastado. Então esse algo que detém o anticristo precisa ser afastado. Verso 8. E então será revelado o iníquo. Então há algo que precisa ser afastado, para depois ele se revelar. Aí eu pergunto para você, para um pouquinho aqui agora, o que está vindo na minha cabeça aqui, ó. Eu não vou, tem muita coisa que eu podia falar aqui para você aqui, que nós já falamos em outras ocasiões, mas veio um negócio diferente agora aqui. Veio um negócio diferente aqui. Vamos supor então que a igreja, se ela passou pela tribulação, como que o anticristo? Então o anticristo não manifestou. O anticristo não manifestou na tribulação, porque a igreja detém ele. Se a igreja ficar na tribulação, não tem como o anticristo manifestar. Aí confunde tudo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Ó, a igreja vai ficar na tribulação. Então tá, a igreja ficou. Mas então não tem como o anticristo manifestar, porque a igreja não deixa ele manifestar. Olha, irmão, é verdade ou não é? Pensa para você ver. Como que a igreja vai ficar na tribulação se é ela que detém ele? Não faz sentido. Se a igreja ficar na tribulação, aí passar a tribulação, aí a igreja é arrebatada, aí manifesta o anticristo. Manifesta para quê? Se já acabou a tribulação. Não faz sentido. Não, então, o arrebatamento não. São duas coisas. O arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda visível de Cristo é outra coisa. Então, o arrebatamento, o que é o arrebatamento? No abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, a trombeta soará. Quem morreu, vamos supor que o arrebatamento fosse agora. Quem morreu crendo em Cristo, ressuscitaria num abrir e fechar de olhos, teria o corpo transformado e subiria. E logo em seguida, quer dizer, milionésimo de segundo a seguir, quem está vivo, que está firme com Jesus, desaparece e encontra com o Senhor lá em cima nos ares. E vai estar com o Senhor. Isto é o arrebatamento. Então, quem não está firme com Jesus, não vai ver. Ah, é Jesus que veio. Não vai ver.
É num abrir e fechar de olhos. Desapareceu. A igreja subiu. Isso é o arrebatamento. Isso está em 1 Tessalonicenses, depois você lê com calma, capítulo 4, verso 13 em diante. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo fala, olha o que Paulo fala, eis que vos digo o mistério. Olha, por aí você vê. Ah, mas como é que vai ser e tal? Então, o próprio Paulo está dizendo, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí ele fala, ao soar da trombeta, a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Encontraremos todos com o Senhor, e estaremos com Ele para sempre. Mas olha bem, mas como é que vai ser? E não sei o quê, não sei o quê. Então, irmão, aí a gente vai de novo aqui, ó. Eis que vos digo o mistério. Não vou inventar coisa para você. Igual eu estava pregando numa igreja, ensinando essa semana. Ah, pastor, mas quem está na barriga, criança, vai desaparecer. Eu falei, filha, eu acredito que não vai, mas não vou entrar em detalhe para você, porque é um mistério, gente. Tem coisa que não foi revelado. Para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia, o arrebatamento da igreja foi revelado para o apóstolo Paulo. E não foi revelado para os discípulos. É interessante. Olha que coisa interessante, uma coisa de se pensar. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 12, Jesus falou para os discípulos assim, ó, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vai vos ensinar em tudo e vai mostrar ainda o que vai acontecer. Aí você vê, Atos capítulo 2, a pregação de Pedro, converteu 3.000 pessoas. Atos capítulo 3 e capítulo 4, os discípulos foram presos e depois mostraram que eles curaram aquele doente que estava enfermo lá, aleijado lá, paralítico, pelo poder de Jesus. Muita gente se converteu. O número chegou a 5.000 pessoas. No capítulo 5 de Atos tem a morte de Ananias e Safira. A igreja estava no poder e crescendo a igreja. No capítulo 6, a instituição dos diáconos da igreja. No capítulo 7 e capítulo 8 do livro de Atos, tem a história de Estevão e a morte de Estevão. Aí no capítulo 9 tem a conversão de Paulo. No capítulo 10, Pedro vai pregar para Cornélio. Você vê que eles não têm cabeça, irmão, para saber esse negócio do arrebatamento. Porque no capítulo 10 de Atos, Pedro ainda não entendeu que ele poderia entrar na casa de um homem gentio. Ele nem na casa de Cornélio ele queria ir. Então eles estavam ainda sendo ensinados no beabá da pregação do evangelho. Você vê que Pedro foi lá na casa de Cornélio, porque Cornélio teve uma visão de um anjo, e Pedro também teve uma revelação de Deus. E Pedro vai na casa de Cornélio, Pedro levou 6 irmãos, que eram tradicionais. Por que ele levou, irmão? Por garantia. Porque senão ele seria excomungado do ministério. Aí ele entrou na casa de Cornélio, pregou a palavra, o Espírito Santo desceu lá na parentela de Cornélio, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí quando Pedro volta para Jerusalém, os discípulos se reúnem e chamam Pedro, vem cá, reunião do ministério. O que foi? Você entrou na casa de um gentio. Ah, bem, como é que esses caras vão ter cabeça para Jesus falar para eles sobre arrebatamento? Vocês nem estão entendendo o beabá da mensagem do evangelho ainda. Está difícil de entender. Aí Pedro vai explicar para os discípulos lá. Olha, o que aconteceu com eles foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Aí Pedro conta que ele teve a visão do lençol, que Cornélio teve a visão do anjo. E quando Pedro está contando, e quando eu estava lá pregando para eles, e o ministério reunido ali, ó. Mas como um galho, esse cara. Quando Pedro começa a falar, eu estava pregando para Cornélio, falando de Jesus, igual aconteceu com a gente, de repente, o Espírito de Deus caiu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. Aí os irmãos ali da circuncisão, os discípulos, os apóstolos, ficaram assim, o quê? Nossa! Então, foi um choque para eles, quando os gentios, que não eram judeus nem israelitas, receberam o Espírito Santo. Foi um susto para eles. E eles receberam, Pedro falou, receberam como nós. Então eu não pude negar para eles o batismo nas águas. Aí Pedro, inclusive tem 6 irmãos aqui, são testemunhos.
Para não ter problema. É verdade ou não é? É verdade, é verdade. Estava ali o pastor Afonso Faria, pastor Luiz, estava todo mundo lá. É verdade. O pastor falou, está falado. Você vê a dificuldade que teve. A isso, né, no Atos 15, aí teve que mandar cartas para as igrejas que tinham sido evangelizadas. Sabe por quê? Porque as igrejas dos gentios, onde Paulo passou, ele estava na dúvida se deveria guardar a lei de Moisés ou não. Se deveria circuncidar ou não os gentios. Aí foi a carta, não precisa circuncidar, não precisa guardar a lei de Moisés. Vocês devem abster do sangue, guardar da prostituição, dos ídolos, tal. Então ele estava no beabá. Aí quando Paulo se converteu, então, Deus está reservando um negócio para Paulo. Aí quando chega lá, para você ter uma ideia, no capítulo 22 do livro de Atos, olha o que o Senhor falou para Paulo. Quando o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa, porque Paulo era um fariseu e foi preso, espancado e tal, então teve um momento lá, teve vários momentos que ele teve que se explicar por que ele estava sendo perseguido pelos judeus. Aí no capítulo 26, diante do rei Agripa, o último rei Herodes que teve lá, o rei Agripa II, ele teve que se explicar por que ele está sendo perseguido, por que estão querendo matar ele. Aí o que ele vai fazer? Paulo vai explicar como que foi a conversão dele, para que o rei entenda por que os judeus estão perseguindo ele. Aí no que ele vai explicar, ele fala assim, em Atos 26, versículo 12. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E respondeu ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha bem o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, não vou seguir mais para frente não. No verso 16, olha o que Jesus falou para Paulo, levanta-te, põe-te em pé, eu te apareci por isso, para que você seja ministro e testemunho, tanto das coisas que você tens visto, e também ele está querendo dizer, você vai ser ministro e testemunha das coisas pelas quais ainda vou aparecer para você. Eu vou te explicar ainda. Então, o arrebatamento da igreja foi explicado para Paulo. Se você ler o livro de Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, o que Paulo fala? O evangelho que eu recebi, não recebi de homem nenhum, recebi por revelação do Senhor. Está lá, Gálatas capítulo 1. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, eis que vos digo o mistério. Porque nenhum discípulo, João, Tiago, Pedro, escreveu com tanta, a não ser uma pinceladinha, João, por exemplo. Você vai olhar no Evangelho de João, quando Jesus falou assim, a única coisa que fica assim, mas não está ainda. Quando Jesus falou assim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando eu for, ele fala, depois eu vou voltar e pegar você. Então, é a única coisa que está no Evangelho de João, que dá um negocinho assim de arrebatamento, mas não tem nada claro. Agora com Paulo não, com Paulo é diferente. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao soar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Olha que coisa. Aí 1 Tessalonicenses 4,13, ele fala de novo. Aí você vê lá, o próprio Pedro, na segunda carta, ele fala assim, o nosso querido irmão Paulo escreveu muitas coisas que os indoutos deturpam e não entendem. Que é difícil de entender. O próprio Pedro disse que o irmão Paulo escreve coisas que é difícil de entender.
Então, o que significa? Que Pedro estava lendo as coisas de Paulo. Como é que esse rapaz sabe disso? Que história que é essa? Está entendendo muita coisa. Olha aí, irmão, a Santa Ceia. A gente sempre fala aqui no culto de ceia. O Paulo não era nem convertido quando Jesus instituiu a ceia. E quem é? Lê o Pedro, o Tiago. Quem que escreveu mais sobre a ceia? Paulo. Quem escreveu mais sobre casamento? Paulo. Quem escreveu sobre os dons espirituais? Paulo. Quem escreveu que a igreja, que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo e nós somos membros do corpo? Quem escreveu? Paulo. Você vê que as revelações são muito grandes para o apóstolo Paulo. Então, voltando aqui, quando Paulo fala lá que há um que o detém até que do meio seja tirado. Irmãos, os irmãos de Tessalônica sabiam muito bem o que os detinha. E eu vou só terminar falando para vocês. Sabe o que estava acontecendo em Tessalônica? Nosso tempo já foi, mas você entender aqui, ó. Por que Paulo escreveu a segunda carta? Porque a segunda carta, tá? Porque os irmãos de Tessalônica estavam passando uma tribulação muito grande. Uma tribulação terrível, uma perseguição terrível. E eles achavam que o dia do Senhor havia chegado. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a tribulação. Isso é provado no livro de Amós, no livro de Joel, no livro de Isaías. O dia do Senhor é a grande tribulação. Então eles achavam que o dia do Senhor já tinha chegado. E se o dia do Senhor havia chegado, eles não foram arrebatados. Aí eles falaram alguma coisa errada. Nós estamos passando tribulação. Então a igreja foi arrebatada e nós ficamos. Aí Paulo falou, não, isso não vai acontecer. Sem que antes venha. Aí fala assim, ó. Ele está querendo dizer assim, a tribulação, o dia do Senhor, não vai acontecer. A tribulação, o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A palavra apostasia significa, não dá para explicar agora, significa, a apostasia que está aqui não é apostasia de esfriamento na fé, não, irmão. Esquece disso, tá? Já expliquei para vocês uma vez, a apostasia ali não é esfriamento na fé. Mas eu achei que era, não. Quando é esfriamento na fé, está lá em Timóteo, está escrito assim, ó, apostasia da fé. A apostasia da fé é o esfriamento. Porque a palavra apostasia significa afastamento, separação. Então, quando fala lá em Timóteo, nos últimos dias, muito afastarão da fé, apostatarão da fé. Então tem que ter alguma coisa seguindo ali. Afastar do quê? Da fé. Atos 21 fala que os judeus estavam brigando com Paulo porque eles estavam apostatando de Moisés. Estavam se afastando da lei de Moisés. Então é por isso que Paulo estava sendo perseguido, porque ele estava afastando de Moisés, apostatando de Moisés. Agora Paulo fala, o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, sem que antes venha o afastamento, a separação, e se manifeste o homem do pecado. Mas o homem do pecado não se manifestou por quê? Porque há um que o detém até que seja afastado. Então quando este que for afastado, quando esse for afastado, esse algo for afastado, aí então se manifesta o homem do pecado. Aí então entra o dia do Senhor, a tribulação. É isso que ele falou para os Tessalonicenses. Fica tranquilo que o dia do Senhor não está acontecendo aí com vocês, não. Vocês estão passando tribulação, mas não é o dia do Senhor. Essa tribulação faz parte da vida, mas não é o dia do Senhor ainda não. Não é a tribulação que eu falei para vocês, não, que o anticristo. Não. Porque esse dia do Senhor, essa tribulação, não aconteceu ainda sem que antes, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, isto é, sem que antes venha o arrebatamento e se manifeste o homem do pecado. Então, em outras palavras, sem que antes seja a igreja afastada e se manifeste o homem do pecado. É isso que ele quer dizer. Tá? Então, quando eu falo a igreja, eu estou dizendo assim, o poder do Espírito Santo também junto com a igreja. Né? Aí depois, na tribulação, o Espírito Santo vai agir não por meio da igreja, porque a igreja não está aqui, vai ser já aquela coisa assim, mais pingada assim, né?
Porque a pessoa precisa do Espírito Santo para se converter, porque sem o Espírito Santo não tem conversão. Só que o jeito do Espírito Santo atuar vai ser diferente. Hoje a igreja, o poder da igreja, né, é grande pela misericórdia de Deus, porque é um grupo de pessoas orando, clamando aqui, clamando ali, clamando lá. Então a cidade está cheia de oração, amém? Glória a Deus. Então agora tira a igreja para você ver. Cadê a oração? Acabou. Tem. Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe. Então o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador, amém? Ele é o nosso socorro, nosso Salvador, nosso libertador, nosso guia, nosso redentor. Ele é tudo, Ele é o nosso caminho. Glória a Deus. É aquele que está aguardando a gente. Ou nós estamos aguardando Ele, né? Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Bendito seja o Teu nome. Toda glória a Ti, Senhor. Ajuda nós a não desistirmos. Apesar do irmão e a irmã estar passando por luta e dificuldade, que o irmão saiba que a tribulação que ele passa é por um momento, leve e momentânea. Mas com a Tua graça, irmão e irmã, nós vencemos, Senhor. Porque tudo vai passar, mas a Tua palavra não passará. Tua palavra é verdadeira, Tua palavra é fiel. E o Senhor não permite que venha a tentação além daquilo que possamos suportar. Então, com a tentação, o Senhor também dá o escape, graças a Deus por isso. Em nome do Senhor, irmão, que o Senhor dê o escape para você, para nós. E que nós possamos glorificar e adorar o nome dEle. Só Ele é digno de honra e glória. Fique em paz aí pela misericórdia de Deus. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas nele nós temos paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.